Chegamos a mais uma semana de The Last of Us. Estamos no episódio 5 e só faltam 2 episódios para o final dessa temporada. Temporada essa que, na minha opinião, já se tornou muito melhor e superior à primeira temporada. Mesmo com alguns pontos negativos que eu vou falar um pouco mais pra frente aqui no vídeo. Mas antes da gente falar sobre esse episódio 5 e de tudo que achamos sobre ele, eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série. E claro, eu tô fazendo uma cobertura completa sobre The Last of Us aqui no canal. E se puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. O episódio 5 se chama Sinta o Amor Dela, e isso vai ser mostrado porque tem esse nome no meio do episódio, e é dirigido pelo Stephen Williams, que ficou bem conhecido por dirigir as séries Lost e Watchmen. Bom, eu já vou começar a minha análise aqui falando sobre o ponto negativo, tanto desse episódio quanto da temporada em si, que é basicamente o desenvolvimento da relação entre a Ellie e a Dina. Repare que eu não estou falando sobre as atrizes, que por sinal estão incríveis, não estou falando sobre a química entre elas, que inclusive eu acho ótima, eu estou falando sobre a construção da relação delas a partir do ponto em que elas descobrem que a Dina está grávida. Eu juro que tento ao máximo não ficar fazendo essa comparação de série versus o jogo o tempo todo, mas às vezes é inevitável não comparar algumas coisas. E como a revelação da gravidez da Dina é conduzida na série, pra mim atrapalhou muito a forma como eu enxergo elas como casal a partir de agora. Lembrando que essa cena acontece no episódio 4, onde depois da Dina descobrir que a Ellie é imune ao Cordyceps, ela revela que tá grávida do Jesse. No jogo, esse momento é muito mais sombrio. A Ellie tá com sede de vingança e percebe como seria difícil dali pra frente com a Dina grávida. Além disso, toda a ideia de trazer um bebê para esse mundo parece ser uma coisa horrível. E essa atmosfera no jogo é muito bem construída e dá pra ver as consequências de tudo isso. Já na série, passa longe disso. Na verdade, é uma cena leve e desconstruída, com a Ellie fazendo piadinhas sobre ela ser pai e que todos ali vão ter um bebê. Eu ainda defendo o ponto que a série é uma adaptação livre do jogo, mas eu confesso que essa cena influenciou bastante os momentos delas duas pra mim nesse episódio. Sempre que as duas estão juntas falando sobre algo sério sobre a relação delas, me vem aquela cena na cabeça da Ellie dizendo que vai ser pai. E com isso eu não consigo levar a sério a relação das duas. Eu até entendo que a personalidade da Ellie é um pouco mais leve, mais despojada que a do jogo, mas eu acho que foi uma escolha ruim para essa personalidade dela. E é curioso, porque a série consegue desenvolver muito bem a relação entre vários personagens. A construção, por exemplo, de afeto entre a Ellie e o Joel, para mim foi espetacular, assim como vinha sendo da Ellie com a Dina. Mas na minha visão, esse foi um erro da série e que deu muito mais munição para aquela galera que vive criticando a série. Enfim, isso foi um leve desabafo aqui, na verdade, e eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, por favor, deixem aqui nos comentários. Agora, voltando pro episódio em si, eu tenho muita coisa boa para falar sobre ele. Eu particularmente amo as introduções iniciais dos episódios. Assim como lá no primeiro episódio da primeira temporada, onde os cientistas falam sobre a infecção naquele programa de TV, ou até mesmo o passado do Isaac, antes de entrar pros lobos, lá no episódio 4, né, o episódio passado, e agora nesse episódio com a cena inicial dos lobos lá no hospital. Talvez esse começo de episódio tenha ficado confuso para muita gente, isso porque quando a história da série se muda para Seattle, muitos novos personagens começam a surgir. E esse é o caso da Han Haran, que é interpretada pela Alana Ubach, que encontrou o Isaac lá no começo do episódio 4. Ela é uma das líderes dos lobos que acaba se aliando a ele. E por mais que agora o Isaac seja o líder dos lobos, ela também tem uma posição de muito poder na história. E no começo desse quinto episódio, ela se encontra com a Sargento Elise para saber o que aconteceu com os soldados que foram para uma missão e acabaram não voltando. Nessa conversa, descobrimos que os soldados foram enviados para conferir os porões do hospital de Seattle. Sim, o mesmo hospital que acontece toda aquela chacina no fim da primeira temporada. A Sargento Elise relata que mandou uma equipe para verificar infectados nesses porões e mandou o Leon como líder deles porque ele era o mais adequado para aquela missão. Só que tempos depois ela recebe a mensagem pelo rádio do Leon, mal conseguindo falar e respirar, dizendo para fecharem o porão com todos eles lá dentro. Então a Elise obedece o Leon e tranca todos os soldados lá.
E no fim dessa cena, a gente descobre que o Leon, na verdade, era o seu filho, e isso explica o fato da Elise estar tão emotiva. Eu achei essa cena extraordinária, desde a chegada da Han Haran e em como ela é respeitada pelos soldados, assim como a conversa dela com a sargento. E o fato de ter ocultado que o Leon era o filho dela, a princípio, torna essa cena muito mais genial, além do fato da atuação brilhante dessas grandes atrizes. E para quem não sabe, o que aconteceu no porão é que ele estava cheio de esporos, que é um elemento muito usado nos jogos e que ainda não tinham sido introduzidos na série. Os esporos nada mais são que uma forma de infecção do vírus, só que ainda mais letal, porque ele acontece pelo ar e de forma quase que invisível. Isso acontece quando o infectado começa a definhar em um local úmido e sem luz. Ele é preso a uma rede de fungo e a cada respiração dele, ele solta esporos pelo ar. E uma vez que o ser humano inala esses esporos, ele está automaticamente infectado e passa a morrer aos poucos. E é isso que acontece com o Leon, que mais no fim do episódio a gente vê ele grudado na parede. E também vai acontecer com a Nora no fim do episódio, que eu vou falar mais pra frente aqui. Existe uma explicação para os esporos não terem sido inseridos desde a primeira temporada na série. O Craig Mazin, que é um dos criadores da série, disse que seria um elemento muito difícil de inserir na história, porque como ele é um vírus transmitido pelo ar, a facilidade de contaminação na série seria devastadora. Basicamente, todo mundo teria que viver com máscara para não ser infectado. Foi então que eles tiveram a ideia de que os esporos existissem apenas em locais úmidos e sem luz do sol, pois uma vez que eles sejam expostos ao ar livre, eles não sobreviveriam à contaminação. Então podemos esperar mais cenas de esporos em locais fechados, o que eu acho ótimo, porque são cenas muito bem feitas. Um grande exemplo disso foi nesse episódio 5. E bom, passada essa cena, né, a gente descobre que ali está a base dos lobos, e que logo ali também estão os grupos dos cicatrizes. Eles meio que coexistem juntos, um do lado do outro, e é por isso que eles vivem em pé de guerra. Eu fiquei inclusive pensando, não seria melhor um deles se mudar dali e ir para um outro lugar, sabe? Acabaria de vez com essa guerra e eles não precisariam estar em constante conflito. Mas o fato é que eles são vizinhos ali e vivem se matando. E bom, o fato é também que a Ellie e a Dina chegam até esse local, mas antes a gente precisa falar sobre o que acontece lá no teatro. Enquanto a Dina tá ali fazendo uma triangulação para chegar onde estão os lobos, ela inclusive usa o rádio que elas roubaram de um dos lobos para ouvir as coordenadas deles. A Dina até fala para ele que eles falam muito no rádio e que não tem medo dos cicatrizes ou outras pessoas ouvirem, porque basicamente os cicatrizes não usam a tecnologia e por isso não saberiam de toda essa comunicação. A Ellie fala inclusive que a sorte é delas, né, por terem encontrado esse rádio. E olha, com toda a inteligência da Dina, não vai ser mais necessário toda essa introdução para explicar a existência dos cicatrizes. Elas já descobriram logo ali. O que eu acho ótimo, porque corta muita coisa que a gente já sabe. E aí que temos a cena da Ellie chegando lá no palco do teatro e afinando o violão. Esses momentos dela sozinha com o violão remetem muito, claro, aos momentos que ela teve com o Joe, em como ele ensinou ela a tocar o instrumento e tudo mais. Ali eu achei que começaria um flashback dos dois, mas isso não acontece. E pareceu que eles estavam meio que fazendo uma trollagem com a gente e estava assistindo. É como se eles nos preparassem para voltar no passado dos dois, mas no fim eles mostram que era uma brincadeira, que eles não iam mostrar nada. Só que eu achei isso ótimo, porque no fim do episódio, quando a gente menos espera que esse flashback vai entrar, ele acaba aparecendo. Uma cena rápida ali do Joe chegando no quarto da Ellie e parecendo que tá tudo bem entre eles, ela recebe ele com um sorriso no rosto e tudo mais. Isso, claro, foi antes de toda essa turbulência na relação dos dois. Esse é o começo do que vai ser uma onda de flashbacks muito importantes pra gente entender como chegou, né, o ponto da relação dos dois ficar tão ruim. Inclusive, a promo do episódio 6 foi revelado que vai ser focado nesse flashback deles em Jackson e deve mostrar como o Joel também matou o Eugene. Esse é o penúltimo episódio da temporada e acredito que vai ser mais morno justamente para o 7º episódio ser bastante eletrizante. Mas mesmo assim, eu acho que o episódio 6 vai ser muito importante para a gente entender muita coisa. Só que, claro, ele pode dividir opiniões, principalmente daquelas pessoas que já não estão gostando da adaptação. Enfim, agora que a Ellie e a Dina sabem onde está a base dos lobos e também tem uma informação valiosíssima da exata localização de onde está a Nora, que é aquela amiga da Abby
que esteve presente na morte do Joel lá perto de Jackson. As duas acabam saindo do teatro e partem rumo ao hospital. Só que no caminho elas acabam encontrando um grupo de cicatrizes mortos. Na parede tem uma frase escrita: "Sinta o amor dela", que é o nome do episódio. E logo abaixo tem uma pichação dos lobos dizendo: "Sinta isso, sua vadia". Isso serve na verdade como um aviso para as duas, que a partir dali pode ser extremamente brutal e violento. E como a Ellie fala lá no fim do episódio passado, agora tudo é diferente, afinal, a Dina está grávida. E isso, mais uma vez, põe em questão o fato da Dina ir junto naquela missão. Só que é aí que a Dina diz que a Ellie não é responsável por ela, e que ela tá ali porque ela quer, e essa decisão é dela. E esse é o momento que a Dina conta sobre a primeira vez que ela matou uma pessoa. Ela tinha 8 anos e teve que matar um saqueador que matou a sua família. Ela também diz que se ela não tivesse matado ele ali, ela teria ido atrás dele tempos depois. Isso mostra como todos ali tiveram um passado muito difícil, principalmente para elas que já nasceram no contexto da pandemia. E olha que a Dina não falou sobre como ela chegou até Jackson. Ela deixou implícito ali que coisas horríveis podem ter acontecido com ela na sua infância, talvez até mais horríveis que as da Ellie. Enfim, quando as duas chegam até a base dos lobos, elas passam na surdina e se escondendo ali dos holofotes até chegarem a um galpão. Lá, elas têm o terrível azar de se depararem não só com um, mas com vários espreitadores, que são aqueles infectados num nível já avançado, mas que são extremamente inteligentes. A Ellie teve contato com um espreitador lá no primeiro episódio dessa segunda temporada e ali ela já viu que é muito difícil de matar eles. Só que agora elas vão precisar lidar com vários deles. E essa cena eu achei ótima, muito bem construída e até claustrofóbica. No ápice da cena dá até um desespero e a sensação de que elas podem morrer a qualquer momento. Felizmente, elas são salvas por uma façanha do roteiro, pela conveniência necessária de colocar o Jesse como salvador dela. Ele chega até o lugar depois de ter visto o mapa delas deixado lá no teatro. Só que como ele descobriu que elas estavam no teatro? Bom, ninguém sabe, a própria Ellie quer saber disso, assim como a gente, mas aquele não é o momento para ele explicar como chegou ali, afinal, eles estão fugindo. Inclusive, ele chegou ali com o Tommy, que tá esperando por eles em algum outro lugar, e provavelmente ele vai aparecer depois. Bom, enquanto eles fogem dos lobos, que descobriram que tem invasores ali, eles passam por um lugar que é proibido até pelos próprios lobos. E esse é o local dos cicatrizes. Lá eles se deparam com um acerto de contas. Os cicatrizes estão matando violentamente um lobo, mesmo o lobo dizendo que pode dar informações valiosas sobre o líder dele, que é o Isaac. Essa cena ela é bem forte, mas isso é uma demonstração do que são capazes os cicatrizes e os lobos nessa guerra. E nesse momento, a Ellie, a Dina e o Jesse são descobertos, inclusive com uma flecha atravessando a perna da Dina, que agora se aproxima mais com a narrativa do jogo, onde a Dina está muito machucada. E aí, durante a fuga, a Ellie se separa do Jesse e da Dina e acaba encontrando o caminho para o hospital, onde ela sabe que vai encontrar a tal da Nora. E ainda ali nas cenas dos cicatrizes, fica em foco uma personagem que vai ser bem importante na trajetória da Abby e que já foi mostrada logo ali. Bom, então se encaminhando para o momento final no episódio, a Ellie chega até o hospital e encontra a Nora. Ela rende ela e pergunta pela Abby. A Nora começa a dizer como foi horrível ver o Joel morrer daquela forma, e por um momento eu até acreditei que a morte dele traumatizou ela de alguma forma, só que isso não foi verdade. Na verdade, isso só foi um jeito dela fazer a Ellie baixar a guarda para poder fugir. Então, temos uma perseguição implacável da Ellie pela Nora, que, olha, é bem fiel ao jogo e também achei uma cena bem bacana. Mesmo, claro, com a Ellie conseguindo desviar de todas as balas dos soldados e ser muito mais rápida que eles. No fim, as duas vão parar no famigerado subsolo, onde tem o galpão que é falado no começo do episódio. Lá, a Ellie encontra os esporos e os infectados grudados na parede. Como a Ellie é imune, nada daquilo afeta ela. E aparentemente nem rinite afeta ela, porque só de olhar aquela cena já me deu vontade de espirrar. Enfim, a Ellie encontra a Nora já quase agonizando no fim do corredor. Esse é pra mim o melhor momento do episódio. A Ellie tá com um olhar de ódio muito grande. Ali a gente vê toda a raiva e desejo de vingança no seu olhar. Ela pergunta pela Abby e a Nora não diz. Então ela vai usar um método que aprendeu com o Joel,
que é a tortura. Ali, a Nora descobre que a Ellie é a garota imune que tanto falavam. Ela conta que o Joel matou todo mundo ali no hospital, inclusive o próprio pai da Abby. E a Ellie diz que já sabia disso. O que confirma que o afastamento dos dois no começo da temporada foi causado por isso. E isso, claro, deve ser mostrado no episódio seguinte. Enquanto a Ellie tá batendo na Nora entre o flashback, como eu falei aqui no vídeo. Foi um fim de episódio sensacional. É claro que os momentos de ação são os momentos que a gente mais espera no episódio. E pra mim, eles são muito bem construídos. Era algo, inclusive, que a gente sentia falta na primeira temporada e eu acho que nessa segunda eles conseguem suprir muito bem. Eu gostei bastante desse episódio, com exceção do momento entre a Dina e a Ellie lá no teatro, como eu falei. Aquela cena da Ellie dizendo que vai ser pai, inclusive, não sai da minha cabeça. Mas fora isso, eu tenho gostado bastante da temporada. Eu acho que tem construído muito bem essa história, a relação dos personagens, a ação tá muito boa, os efeitos, enfim, direção de arte, tá tudo realmente muito bom. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio e da temporada até aqui. Por favor, vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que no domingo que vem tem episódio novo e segunda-feira eu trago vídeo aqui falando sobre tudo. Estamos chegando aí no final da temporada, faltam apenas 2 episódios. E eu acredito que muita coisa ainda vai acontecer. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o like que me ajuda bastante. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!